Olá, pessoal. Dando prosseguimento às nossas aulas, vamos falar um pouquinho sobre o manejo da fertilidade, adubação, sugestões, né, para a cultura do algodoeiro, falar algumas coisas particulares da cultura do algodoeiro, e é claro que a gente precisa compreender que essa adubação, essas sugestões, elas vão de encontro ao que o produtor tem de tecnologia, o que o produtor tem de investimento. Eu costumo falar bastante para todos, né, para vocês e para alguns outros alunos, é que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Às vezes o solo está, de alguma maneira, desequilibrado e o produtor quer ir fazer um investimento muito pesado no primeiro momento. E, às vezes, não é o momento de fazer aquele investimento. Às vezes, a gente vai trabalhando esse solo sistematicamente, ano após ano, para que a gente tenha, a médio prazo, depois de 2, 3 anos, um nível tecnológico melhor, que a gente possa trabalhar com uma cultivar mais produtiva e a gente consiga fazer um crescimento sequenciado, né? Todo ano crescendo um pouquinho, corrigindo alguns erros aqui, corrigindo algum desequilíbrio ali, para que a gente tenha, ao final do processo produtivo, né, ao final de 5 anos, médio prazo, 3, 4, 5 anos, a gente consiga ter uma área equilibrada, né? Em termos de fertilidade, em termos de parte estrutural também, né? Então, acho que isso é o mais importante, a gente trabalhar com esse equilíbrio. Muitas vezes não é possível fazer um investimento muito pesado, porque é caro, o investimento é pesado. Então, vamos devagar, sistematicamente, passar para o produtor rural que, às vezes, a produção que ele deseja nesse ano não vai ser possível, mas que se vai ter rentabilidade. Nós vamos trabalhar uma área para que ele tenha rentabilidade e gaste menos, produza um pouco menos, mas que ele vai gastar menos. O investimento é menor e vai dar uma condição de lucratividade para ele boa, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, primeiro, análise de solo. Não vou ficar aqui entrando de como fazer a coleta de análise de solo, como trabalhar isso, mas é uma área, é uma prática de extrema importância. É chato, ninguém falou que não é, né? Fazer coleta de análise de solo é chato, principalmente em grandes áreas. Mas nós temos hoje equipamentos, implementos e condição de fazer isso com muita tranquilidade. O importante é fazer corretamente, coletar esse solo de maneira correta, para que a gente tenha, de fato, na análise de solo, o resultado da análise de solo, tem aquilo que realmente tem no solo, né? Em termos de pH, de condições, de características, né? Químicas e físicas. Então, é importante a gente fazer isso. O primeiro passo, não adianta eu fazer uma análise de solo completinha, macro, micronutrientes, textura, matéria orgânica, carbono, e eu tiver coletado esse solo de maneira errada. Então, primeira coisa, fazer a correta coleta dessa amostra de solo. Amostra simples, em zigue-zague, respeitando os talhões máximos, o tamanho desses talhões, para que a gente tenha esses resultados. E lembrar também, a análise de solo é investimento. Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem em qualquer custo de produção, entra no site da Conab e verifica lá os custos de produção de qualquer cultura anual, seja de soja, de milho, de feijão, de algodão, vocês vão observar que, em porcentagem, a análise de solo representa menos de 1% do custo total de um hectare. Então, é quase nada. Então, essa desculpa de falar que a análise de solo é cara, né, é para não fazer. Então, nós precisamos ter a informação. Quer fazer uma adubação, principalmente da área de algodão, né? Que é uma área extremamente tecnológica, extremamente cara, o custo de produção é alto, nós precisamos fazer uma correta coleta desse solo para ter uma informação precisa dessa área nossa, tá? Então, o calcário é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, nas aplicações, pensando em ordem cronológica, a primeira coisa que nós vamos trabalhar nesse solo. Então, é a aplicação do corretivo. Eu estou falando do calcário, mas pode ser outro, né? Se tem óxido, se tem hidróxido, se tem escórias de siderurgia, silicatados, enfim. O calcário é um carbonato de cálcio e magnésio, dependendo das concentrações, tá? A camada que a gente vai analisar a aplicação do corretivo é na camada de 0 a 20. O pH ideal é em torno de 6.
Lembrando que o algodão não tolera índices nem baixos de alumínio. É importante a gente trabalhar a retirada desse alumínio no solo. E o produto que faz isso com mais eficiência chama-se gesso agrícola, que a gente vai falar um pouquinho. A saturação ideal é em torno de 60% ou mais um pouco, não precisa ser de 70%, mas a adequada é acima de 60%. Algumas informações importantes, né? De maneira geral, a gente trabalha com o cálcio tendo 60% da CTCA-pH7, magnésio 20% da CTCA-pH7. A gente trabalha um calcário, entre aspas, que a gente chama de dolomítico, quando os níveis de magnésio na análise de solo são menores que 1 centimol de carga, ou menor que 13% dessa CTCA-pH7. Então, já é importante a gente já começar a tomar as decisões. É calcário dolomítico se não tiver magnésio no solo, porque o dolomítico tem uma concentração maior de magnésio. E o potássio, 5% dessa CTCA-pH7. Época de aplicação, 90 dias antes da semeadura. É para respeitar o poder relativo de neutralização total, né? Que precisa de 90 dias para reagir no solo, né? E neutralizar aquele pH. Aí é uma questão que eu falo muito para vocês. Precisa de ser 90 dias antes? Pode ser muito antes, pode ser com 120, 130, 140, 150 dias. É possível fazer uma correção de solo bem antecipada? É possível. Não tem nada que nos impeça de fazer uma correção desse solo com mais tempo. Agora, nós precisamos respeitar esse período mínimo. Quanto mais próximo da época de semeadura, eu preciso trabalhar com um calcário mais reativo, um corretivo mais reativo. E aí, reatividade, leia-se, granulometria. Ele precisa ficar mais fininho. Quanto mais fino, mais caro. Então, vamos controlar, planejar melhor as nossas áreas de produção. Eu posso fazer uma análise de solo e trabalhar essa correção com mais de 90 dias antes da semeadura, 120, 130, 150, e trabalhar com um corretivo, com calcário, um pouco mais grosseiro, porque ele vai ter mais tempo para corrigir. E isso é importante, tá? Isso é importante. A gente pode trabalhar isso de várias maneiras, que vai baratear os custos de produção do produtor, tá? Então, uma sugestão aqui, é claro que tem vários métodos de correção, cálculos, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com o método de saturação por bases, que é trabalhar com a saturação que eu desejo, menos a saturação que eu tenho no solo, vezes a CTCA-pH7, vezes o PRMT, né? Dividido por 100, né? Então, eu tenho essa fórmula, e aí, necessidade de calagem eu acho em tonelada. Depois, eu trabalho aqui com o PRT que eu desejo. PRT 100 é 100 por 100, mas a quantidade de calcário é a necessidade de calcário, de corretivo, vezes a superfície de contato desse corretivo sobre 100. Se eu fizer em área total, isso dá 1. A profundidade de correção, se for 20 centímetros, também dá 1, 20 dividido por 20, vezes o PRT, dividido por 100 desse corretivo. Se for 80%, multiplica por 1,25 e assim sucessivamente. Lembrando uma situação, plantio direto. Em solos argilosos, máximo de 2,5 toneladas para solos argilosos. E para solo arenoso, máximo de 2 toneladas. Aqui vai uma ressalva, que eu sempre falo. A construção do sistema de plantio direto, você construir uma área de plantio direto, significa que eu não vou revirar mais solo. Significa que o meu solo está equilibrado, tanto no pH quanto nas bases, nas somas de base e no teor de matéria orgânica. Então, meu solo está equilibrado. A partir do momento que eu tenho que ainda aplicar calcário para corrigir este solo, significa que eu preciso trabalhar mais esse solo. Eu preciso verificar se realmente aquela construção do plantio direto foi eficiente. Tá? Então, não quer dizer que a gente não vai aplicar o calcário se caso precise, mas doses muito grandes de calcário na análise de solo em áreas consolidadas de plantio direto significa que a gente precisa reequilibrar esse solo novamente. Às vezes, um passo para trás, voltar ao revolvimento de solo, corrigir essas áreas subsuperficiais
e superficiais, e depois a gente construir novamente essa área de plantio direto. É importante falar. Eu acho 2,5 toneladas na sugestão muito para uma área de plantio direto, e acho que é importante a gente reavaliar se caso precise mesmo dessa quantidade, tá? Com relação à aplicação de gesso, gesso se faz geralmente 30, 15 dias antes da semeadura, ou seja, depois que esse calcário já foi reativo, já reagiu no solo, a gente faz essa aplicação de gesso. Qual é a tomada de decisão para aplicação de gesso? Eu tenho que fazer uma análise de solo nas camadas de 20-40 ou 40-60. Por quê? Eu preciso verificar se o cálcio nessa camada está inferior a meio centimol de carga. Se o alumínio está superior a meio centimol de carga. Se a saturação por alumínio nessa área está superior a 30%. Se tiver todas essas se tiver em alguma condição dessa aqui, a recomendação de aplicação de gesso. 30, 15 dias antes da semeadura, e a dose é 5 vezes o teor de argila em gramas por quilo. Então, por exemplo, um solo tem 40% de argila, ele tem 400 gramas de argila por quilo. 5 vezes 400, eu tenho 2 toneladas ou 2.000 quilos de gesso na aplicação. Tá bom? É assim que a gente faz. Bom, aqui tem uma sugestão, né? Por exemplo, se a recomendação da dose massa, um exemplo aqui, 15% de argila, 5 vezes 150, 750 quilos de gesso. Se o solo tiver 50% de argila, 5 vezes 500 dá 2.500 quilos por hectare de gesso. Tá? E aí é a aplicação máxima mesmo de gesso por hectare. Tá bom? Com relação à recomendação de fertilizantes, e aí vamos falar assim, sugestões, né? Cada agrônomo, cada área de produção, cada estado, ela tem uma situação de recomendação de fertilizantes. Então, são sugestões aqui, e que é importante, quanto menos, a gente precisa errar menos, né? Então, vamos lá, tá? Só para ter uma ideia, em 96, foi publicada uma tabela com uma produtividade de 2.500 quilos por hectare, com quantidade de nutrientes exportados e retornados ao solo. Então, se a gente observar aqui, para a produção de 2.500 quilos por hectare de algodão, foi extraído essas quantidades: nitrogênio, P2O5, K2O, cálcio, magnésio, enxofre e alguns micronutrientes. Então, em gramas por hectare. Então, 212 quilos de nitrogênio, 32 quilos de P2O5. O que foi exportado foi para os capulhos, para as maçãs, e retornou a quantidade X. Tá? Então, a gente passando, tem uma sugestão de adubação de uma quinta aproximação para o algodão, né? 20 quilos de N no plantio. Se a disponibilidade de fósforo for baixa, média boa, usa essa quantidade de P2O5. Se a disponibilidade de potássio for baixa, média boa, a gente usa essas quantidades de K2O. Isso aqui já é uma sugestão geral, de maneira geral, já não está avaliando as extrações. A cobertura, né, de 30 a 60 quilos de N, de 0 a 30. Isso é de 99, tá? Se a gente passar mais para frente, tem uma extração média de nutrientes aqui para algodão que produz 3.500 quilos por hectare. Ou seja, a gente está tendo entre aspas, uma evolução das pesquisas e tal, né? Então, aqui, a gente observar que já o nitrogênio já é 209 quilos para 3.500, produção de 3.500 quilos por hectare. 84 de P2O5, 158 de K2O. Então, a gente já viu uma evolução. E essa é uma tabelinha da Embrapa, né? Do material da Embrapa que eu passei para vocês, mostrando que a extração média de nutrientes do algodoeiro para a produção de 4.500 quilos de algodão em caroço ou 300 arrobas de fibra. Tá? Então, observa aqui, ó, quilos de nutrientes por tonelada de caroço de algodão ou por 300 arrobas de algodão. Então, 315, 117, 329, 117, só para vocês terem uma ideia das quantidades. Aqui já é uma publicação de 2011, observa-se que as extrações de nutrientes são maiores do que as publicações anteriores. É evidente que né? Porque há um tempo atrás, 20 anos atrás, a cultivar era outra, o sistema era outro, agora a tecnologia é outra, mudou, cultivar melhorado, cultivar produz mais. Então,
Isso acontece, tá? E essa exportação média também de nutrientes, ou seja, extrai isso aqui e exporta para os capulhos, né? Essa quantidade aqui. Produz 315, só para vocês terem uma ideia, 315 quilos de algodão para 300 arrobas, e exporta 153. A outra metade, a quantidade vai ficar para a produção da planta e depois com a palhada, vai ficar na palhada, vai ficar no solo, tá? Só para a gente ter uma ideia disso. Bom, falando especificamente agora dos macro e micronutrientes, vamos falar um pouquinho dos macro e micronutrientes. Então, a gente tem aqui, para adubação fosfatada, primeira coisa, eu preciso ter informação de o que é baixo e o que é alto, pela minha análise de solo. Então, esse é o rendimento potencial e a interpretação da análise de solo para fósforo, MEDS, segundo os teores de argila. Solos com menos argilas, textura média, solo argiloso e solo muito argiloso. Então, nós temos aqui os níveis muito baixo para os teores de argila, baixo, médio, adequado e alto. O que eu quero? Eu quero chegar para fósforo esses níveis aqui, ó, adequado e alto, tá? Bom, se eu tiver doses ou interpretação da análise de solo abaixo do adequado, ou seja, de muito baixo a médio, eu posso fazer, eu devo fazer uma fosfatagem corretiva nessas áreas, tá? E aí a recomendação da adubação fosfatada corretiva é com base nos teores de argila e da disponibilidade, muito baixa, baixa e média. Se eu tiver essa condição na minha análise de solo, e dependendo das condições de argilas, eu faço uma adubação corretiva de fósforo nessas doses. Essa é uma sugestão, tá? Essa adubação corretiva, ela pode ser feita a lanço total, uma dose única em área total, geralmente a lanço incorporado. Hoje nós podemos fazer uma adubação gradual, tá? Então é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, um solo muito argiloso e precisar de 280 quilos de fósforo na fosfatagem corretiva, eu posso aplicar tudo isso a lanço, de uma vez só. 280 quilos de P2O5. 280 quilos de P2O5 não são 280 quilos de super simples, são 280 quilos de P2O5. Super simples tem 20% de P2O5, só fazer as contas, mais de 1.000 quilos, né, mais de uma tonelada a lanço. Mas eu posso fazer ela gradual. Como eu faço gradual? Eu faço um parcelamento desta dose de 280 por 5 anos e alio, né, faço junto uma adubação de manutenção que nós vamos ver mais para frente. E sempre no suco da semeadura. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se eu pegar um solo argiloso e eu precisar de 200 quilos de P2O5 para fazer a fosfatagem corretiva, eu posso fazer ela gradual. Eu divido a dose em 5 anos, eu tenho 40 quilos de P2O5 e faço acrescentando a adubação de manutenção que a gente vai ver mais para frente. Tá? Essa é a adubação de manutenção. Essa é a interpretação da adubação de manutenção. Tá? Então, eu quero isso aqui, ó. Eu quero que os meus níveis cheguem até aqui. Se tiver médio e inferior a médio, eu faço a adubação corretiva. Se eu tiver os níveis adequados, eu faço a adubação de manutenção. Tá? Bom, e aí, as sugestões de adubação de manutenção seguem isso aqui. Tá bom? São sugestões, evidentemente. Então, se eu tenho uma produção, se eu tenho uma potencial de produção de 3 ou 6 mil quilos por hectare, eu faço uma adubação. Se o meu nível estiver adequado, eu uso essas doses. Se o meu nível estiver alto, evidentemente eu vou reduzir as doses de adubação de P2O5. Tá? Ok? Então, vamos lá. Pegando aquele exemplo, na fosfatagem corretiva, se eu tenho um nível baixo, eu preciso de 200 quilos vamos lá, se eu preciso de 200 quilos de fósforo para fazer a adubação corretiva de fósforo, e eu vou usar parcelado, eu vou usar 40 quilos mais
Se caso eu precise e eu queira produzir 5.000 quilos de algodão e eu quero atingir o teor adequado, a adubação é de 110 quilos de P2O5 mais os 40 de manutenção, eu tenho 150 quilos de P2O5, né? Que seria 750 quilos, super simples pensando nisso. É menor do que os 1.000 e tantos quilos de 280, né? E é menor do que uma tonelada de fosfatagem corretiva a lanço. Então, mas evidentemente que a gente precisa ponderar todo o processo de investimentos de custo de produção do produtor, tá? A gente pode ter essa sugestão ou a gente pode trabalhar a extração média de fósforo por tonelada de algodão em caroço, ou arrobas de fibra de algodão que a gente passou para vocês. Então, eu posso trabalhar aqui ou verificar a extração média de fósforo por tonelada e aí eu trabalho os níveis adequados, ok? Bom, passando para frente, adubação potássica. O potássio, ele leva em consideração a CTC a pH 7, né, que pode ser menor que 4 centimol ou maior que 4 centimol. Se for menor, os níveis baixo, médio, adequado e alto são esses aqui em miligramas por quilo. Tá? Se for acima de 4 centimol de carga, os níveis são esses em miligramas por quilo. Tá? Tem uma outra sugestão, né? Quando eu falo da interpretação da NAT-SOL, menor que 4, maior que 4, que é basicamente a mesma coisa em áreas de cerrado. Então, para Minas Gerais, muito baixo, quando eu tenho menos de 16 miligramas por decilitro do solo, baixo de 16,40, 41,70, 71,120 e mais de 120. Isso aqui para Minas Gerais. Para o cerrado, tem uma divisão ali do CTC a pH 7. Se o CTC é menor que 4, você tem essas condições de adequado, de baixo até muito bom. E se você tem uma NAT-SOL maior que 4, mais de 4 centimol de carga desse cubo, você tem essa condição de baixo, médio, adequado, bom e muito bom, tá? Aqui uma sugestão de adubação potássica para o agricultor cultivado no cerrado, em função dos teores disponíveis no solo. Então, se eu tenho teores menor que 25, entre 26 e 50, 51 e 80, 81 a 120 e mais de 120, eu posso usar essas adubações de fósforo em quilos por hectare de K2O. Nós temos que converter isso em KCl, né? Para a gente fazer as recomendações do fertilizante mesmo, tá bom? Isso aqui é uma outra, no estado do Mato Grosso, a recomendação de adubação com potássio no estado de Mato Grosso, dependendo dos teores de potássio em miligramas por decilitro no solo. Então, menor que 40, entre 40 e 60, 60 e 80, maior que 80. E aí as doses por uma produtividade de 4.500 kg por hectare seriam essas. Tá bom? Bom, considerações para potássio. Eu não falei para fósforo. As doses geralmente fazem todas na semeadura, tá? Ou pode fazer em pré-semeadura. Mas, de maneira geral, o fósforo é feito na semeadura. Com relação a potássio, importante, nunca aplicar doses maiores que 60 kg de K2O no super semeador em função do problema de sementes, tá? De queimar as sementes. Se os teores de potássio estão abaixo do adequado, o adequado no nível de interpretação, eu aplico até 60 kg de K2O na semeadura e o restante, 15 dias antes da semeadura, fazendo uma pré-semeadura, né, pré-adubação, ou 15 dias após a emergência da cultura. Então, faço uma cobertura 15 dias após. Se for igual ou acima do adequado, né, se o nível estiver alto, eu posso fazer todo o potássio a lanço em pré-semeadura, ou até 30 dias após a emergência, ou seja, eu não preciso fazer adubação de semeadura, posso fazer pré-semeaduras, semeadura ou 30 dias após a emergência em uma cobertura só, tá? Uma outra coisa importante, passando para frente, eu preciso entender e identificar os teores de matéria orgânica e de carbono nas nossas áreas de produção. Por uma questão muito simples, quanto maior o teor de matéria orgânica no solo, maior a fertilidade do solo. Porque nós temos uma condição orgânica boa, nós temos uma condição de microfauna e vida biológica boa no solo, nós temos reciclagem. Então, eu preciso fazer com que esse solo meu tenha um teor de matéria orgânica mais altos, né? Então,
aqui tem uma interpretação de carbono e da matéria orgânica, né, nos estados do Paraná, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. No caso de Minas Gerais aqui, o nível de matéria orgânica aqui, maior que 9, de 9 a 14, maior que 14 carbono, e matéria orgânica menos que 15, de 15 a 25, maior que 25, matéria orgânica em porcentagem em Minas Gerais, né, aqui. E no Rio Grande do Sul, as concentrações de matéria orgânica baixa, médio, alta aqui em porcentagem, tá? Enfim, nós precisamos avaliar isso da melhor maneira, tá? Porque 1% de matéria orgânica no solo, ele nos dá 20 kg de N em média, 15 a 20 kg de N em média. Então, é importante a gente avaliar isso aqui, tá? Justamente para a questão do nitrogênio, tá? Então, no nitrogênio, só para a gente revisar, né? A planta, para produzir 300 arrobas de algodão, ela precisa de 315 quilos de N. Se eu tenho 7,5%, 8% de matéria orgânica, 6% de matéria orgânica, vamos focar nos 6% de matéria orgânica. Eu tenho de 90 a 120 quilos de N no solo. Se eu tenho de 90 a 120 quilos de N no solo, eu posso reduzir as minhas doses de adubação nitrogenada. E com base nessa extração. Então, é importante a gente ter um solo com altos teores de matéria orgânica. A gente tem uma condição de reduzir custo de produção com base na redução das doses de adubo, principalmente o nitrogênio, que é um adubo caro. Mas aqui tem uma sugestão de doses de nitrogênio para a produção de 3.000 quilos, né, de algodão em caroço, até 6.000 quilos. Então, a gente tem aqui, geralmente, em média, de 15 a 20 quilos na semeadura, não precisa fazer uma adubação muito pesada na semeadura de nitrogênio, porque não há planta, a planta está pequena, enfim. Agora, nas coberturas, aí as adubações são mais pesadas mesmo, porque a planta está se desenvolvendo e ela precisa desse nitrogênio para florescer, frutificar e produzir captura. Então, recomendações de adubação nitrogenada. Semeadora de 15 a 20 quilos, e aí a gente pode dividir a cobertura do algodão na primeira safra em 2 aplicações até a fase da primeira flor, tá? Primeira flor aberta. Não passe disso. Então, a última aplicação, a segunda aplicação de cobertura, não pode passar a fase F1, ou seja, a primeira abertura de flor. Para o algodão de segunda safra, é uma aplicação só e eu posso reduzir 20% em relação à primeira safra por uma questão de redução de custo mesmo. Ele vai produzir menos, então a interação genótipo-ambiente nos permite fazer isso, de reduzir um pouco a dose de adubação nitrogenada, tá? E, para finalizar, a questão dos micronutrientes. Aqui é uma tabela de disponibilidade de micronutrientes de zinco, manganês, ferro, cobre e boro, em miligramas por decímetro cúbico. Então, a gente pode trabalhar aqui das classificações de muito baixo até alto para esses micronutrientes, mas nós temos algumas considerações com relação a micronutrientes, tá? As respostas a boro e zinco, geralmente, são frequentes. De zinco são mais raras. O que acontece? Zinco e manganês, principalmente zinco e manganês, acontece nos solos de cerrado, por exemplo. Quando eu tenho áreas de produção de cerrado com um nível de pH um pouco acima de 6, no caso de manganês, por exemplo, eu tenho resposta do manganês via pulverização foliar. Quando o solo está um pouquinho mais ácido, tanto para zinco quanto para manganês, isso não tem muita resposta, tá? Mais para manganês. Mas o zinco é recomendado a aplicação de alguns quilos por hectare, e pouco mesmo, tá? Já não há registro de respostas do algodoeiro à adubação de cobre, ferro, cloro e molibdênio. E então a sugestão especificamente é a aplicação de boro, parcelado meio solo, metade da dose de 1 a 3 quilos no solo e metade via foliar. Esta metade via foliar eu divido em 3 aplicações, com início em F1, na primeira flor, e a cada 15 dias. E o zinco, caso os solos sejam pobres desse nutriente e cultivados sem adubação de zinco, eu faço uma aplicação de 2 quilos por hectare por safra avanço.
até o nível de 3 safras. Então, eu uso 6 quilos por hectare em 3 anos e faço as avaliações. Caso precise, eu faço mais adubações em termos de dose até 2 quilos. Tá bom? Bom, aqui termina essa parte de sugestões de adubação. Espero que tenham entendido. E a próxima aula a gente vai tratar um pouco sobre uma fase importante do bogodoeiro, que é a gente precisa regular o crescimento dele, né? E é importante a gente identificar e posicionar os produtos e a melhor época de aplicação desses reguladores de crescimento. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.